Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a você. Nós estamos celebrando uma das datas mais importantes na história da humanidade e principalmente na história do cristianismo. Celebramos o Natal. Natal fala de esperança, de renovo. E nós estamos celebrando este Natal em 2020 de uma maneira bem diferente. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, com tantas perdas, com tantas pessoas que conhecemos doentes, alguns que partiram esse ano. Talvez você não possa se reunir como de costume com a tua família toda por conta da pandemia, mas eu quero que você pense verdadeiramente no que significa o Natal. Natal não é ajuntamento para comer e beber. Natal não é momento de dar e receber presente. Natal é aquele momento oportuno que Deus rompeu a história humana, dividiu a história humana. Foi quando, na plenitude dos tempos, Ele trouxe seu Filho, Ele enviou o seu Filho para nos ensinar, para viver entre nós. É o Deus que tabernaculou entre nós, o Deus que se encarnou no menino, viveu entre nós, nos ensinou o que é amor e foi até a morte, morte de cruz. O Natal não fala de uma esperança vazia, não fala de dias melhores. O Natal não é essa mensagem triunfalista que muitos querem dizer e transmitir neste momento, que tudo vai dar certo, de pensamento positivo. Pelo contrário, o Natal é as boas novas do Senhor invadindo a história humana, é o cumprimento da sua palavra. E eu quero partilhar brevemente contigo, neste momento, sobre um texto que talvez seja tão oportuno em momentos difíceis como nós estamos vivendo, em meio a essa pandemia que nos impossibilita de estarmos juntos, em meio a tantas perdas que nós tivemos, tantas famílias sofrendo a dor por não ter um parente, uma pessoa querida, porque infelizmente partiu nesse ano. Eu quero trazer ao teu coração aquilo que de fato possa trazer-lhe esperança. E quando eu leio o texto de Lamentações, no capítulo 3, você sabe que Lamentações é um livro de Jeremias, daquele que era o profeta chorão. Ele diz no capítulo 3 de Lamentações, no versículo 21, ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que tem condições de me dar esperança. E ele vai dizer algo surpreendente em meio à dor que ele vivia, em meio àquele momento em que Jeremias contemplava a destruição de Jerusalém, naquele momento em que ele olhava o templo destruído, os muros destruídos, a cidade queimando, não havia mais culto, não havia mais sacrifícios. De fato, Jerusalém estava assolada e ele compôs este cântico e ele pedia: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é interessante como ele continua no verso 22, dizendo o que lhe dá esperança. E ele vai dizer para nós: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quando Jeremias, naquele momento tão difícil em que ele estava vivendo, ele pede para que ele consiga trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Ele vai responder que essa esperança, ela está pautada na fidelidade do Senhor, e é as misericórdias do Senhor que se renovam sobre as nossas vidas todos os dias, a causa de nós não perdermos a esperança. Trazer à nossa memória a fidelidade, o amor, a bondade e a misericórdia de Deus é o que nós tanto precisamos trazer neste Natal de 2020. Eu quero te lembrar, queridos, que longe do que o mercado faz com o Natal, com essa data, Papai Noel, presentes, árvores de Natal, comidas e comidas, 2020 talvez vai ser um Natal diferente nesses aspectos. Mas eu preciso te lembrar que o primeiro Natal, quando o menino nasceu,
ele nasceu numa manjedoura. Poucas pessoas estavam ali, seu pai, sua mãe e o menino Jesus que estava ali naquela manjedoura. O Deus Todo-Poderoso estava ali num estábulo, numa manjedoura, junto com animais. Não havia multidões ali. Nós sabemos que muito pouco tempo depois do seu nascimento, o Herodes o Grande, ele instaura uma perseguição para matar todas as crianças menores de 2 anos, porque ali se planejava matar o prometido, o Messias, a Cristo Jesus. Seus pais tiveram que fugir para o Egito. Assim foi o primeiro Natal, um Natal de você ter que fechar suas portas, um Natal de você precisar fugir, um Natal que você está tentando lutar pela preservação da vida. Foi isso que aconteceu no primeiro Natal. Por isso, quando nós falamos de Natal, nós não estamos falando de esperança de uma vacina. Nós não estamos falando de esperança de que a economia vai melhorar drasticamente de hoje para amanhã. Quando nós falamos de Natal, nós falamos de nascimento, do renascimento, da vida do Cristo vivo nascendo em nós. E quando nós falamos de Natal, nós estamos falando da esperança viva que só Ele pode nos trazer-nos à memória aquilo que nos dá esperança. E a esperança do cristão, a esperança minha e tua, está pautada na fidelidade do Senhor, nas suas misericórdias, que não tem fim. Jeremias diz: grande é a tua misericórdia, grandes são as tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Eu desejo a você, meu querido, a despeito de tudo que enfrentamos, que estamos enfrentando, que talvez continuaremos a enfrentar, que verdadeiramente você traga à memória aquilo que te dá esperança, que você se lembre que o Senhor, no tempo oportuno, naquilo que é chamado da plenitude dos tempos, Ele cumpriu a sua palavra, Ele rompeu a história humana, Ele dividiu a história da humanidade, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele foi imolado antes da fundação do mundo, mas aprove ao Senhor revelá-lo a nós naquele bendito dia, porque grande são as suas misericórdias, grande é a sua fidelidade, fidelidade essa que pode passar anos, pode passar gerações. Ele cumpre com a sua palavra. O Deus que prometeu através dos profetas, naquele dia, Ele fez com que a sua promessa se cumprisse e Ele fez com que verdadeiramente a história humana fosse marcada e dividida para todo sempre. Eu desejo a você, a tua família, a toda a tua casa, um feliz Natal, repleto de esperança, repleto de alegria no Senhor, pautado na fidelidade, nas misericórdias do Senhor, causa de não sermos consumidos. Deus te abençoe, um feliz Natal, um excelente ano novo e que as misericórdias do Pai estejam sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.